Em um tempo de trevas, onde a fé e o medo se entrelaçavam, surgiu uma sombra que lançou seu olhar implacável sobre aqueles que ousavam desafiar. Hoje, embarcaremos em uma jornada sombria através dos séculos, desvendando os segredos e horrores da Inquisição, um capítulo sombrio da história, que ainda ecoa em nossos dias. Prepare-se para descobrir os motivos obscuros por trás da caça às bruxas, a perseguição dos hereges e as táticas cruéis de tortura que desafiaram a própria noção de justiça. Mas antes de mergulharmos nesse abismo de história, lembre-se, a sombra da Inquisição ainda paira sobre nós, ensinando-nos lições cruciais sobre a tolerância e sobre a liberdade. Bem-vindo a uma jornada que irá desvendar mistérios, confrontar horrores e nos lembrar do poder da luz sobre as trevas. Então agora, embarcaremos na Odisseia de Apolo, para explorarmos juntos a história e o legado da emblemática Inquisição. No coração da Europa medieval, enquanto as catedrais góticas se erguiam em direção aos céus, uma sombra estava se estendendo sobre a terra. No século XIII, a Igreja Católica Romana estava no auge de seu poder. Sacerdotes e bispos influentes ditavam o caminho da fé, mas também estendiam sua influência para todo o domínio secular. Foi nesse cenário que surgiu a Inquisição, uma instituição que nasceu da união entre a fé, a política e o medo. A fé era o pilar da sociedade medieval. A igreja não apenas governava as almas, mas também acumulava riqueza e poder inimagináveis, rivalizando até mesmo com os grandes monarcas da época. No entanto, a busca pela pureza da fé frequentemente se transformava em perseguição e julgamento. A Inquisição emergiu como a guarda da ortodoxia religiosa, com um propósito sinistro. Para entender a Inquisição, devemos nos aprofundar em suas origens obscuras, traçando suas raízes até o século XIII. Primeiramente, a Inquisição tinha por objetivo combater a heresia dentro do catolicismo, assim como também a blasfêmia, o afastamento da igreja, a feitiçaria e os costumes considerados imorais, e somente depois suas garras se estenderam a outras religiões. Em 1022, foi criado o primeiro tribunal público contra a heresia, na França. Em 1183, por ordens do Papa, delegados foram enviados para averiguar a crença dos cátaros, ao sul da França, em Alba. Os cátaros tinham uma visão diferente de Jesus Cristo e do próprio Deus. Eles acreditavam em um Deus bondoso, que seria Jesus Cristo, e um Deus do mal, que seria a figura de Deus, criador do mundo material. Os cátaros também consideravam as mulheres como iguais, e o catarismo ofereceu para as mulheres participarem da fé em todos os níveis. Isso tudo foi considerado heresia para a Igreja Católica. Em 1184, o Papa Lúcio criou Ad Aboledam, um decreto que dá ordens para os detentores de cargos públicos, como condes, barões e reitores das cidades e outros lugares. Eles deveriam assumir a responsabilidade de caçar e punir os hereges, e qualquer autoridade que não cumprisse esse dever deveria ser excomungado da igreja, afastado do cargo e despojado de todos os seus direitos legais, além de redigir que toda cidade que abrigasse algum herege sofreria sérias sanções comerciais, que as terras de alguém considerado herege era declarada perdida e destituída. Em 1204 se inicia a cruzada contra os cátaros. Os concílios ecumênicos da Igreja, como o Quarto Concílio de Latrão, estabelecido pelo Papa Inocêncio III em novembro de 1215, estabeleceram as bases para o surgimento da Inquisição. Eles buscaram fortalecer o controle da Igreja sobre a fé e a moral. A Igreja estava determinada a eliminar qualquer desvio de fé, e assim nasceu o Tribunal da Inquisição, uma ferramenta draconiana destinada a erradicar a heresia de uma forma muito mais incisiva. A Inquisição cresceu rapidamente, estendendo suas garras pela Europa. Inquisidores se tornaram figuras temidas, investigando, julgando e punindo aqueles que eram considerados hereges. A perseguição, com o início da Inquisição Espanhola, não conhecia limites. Judeus, muçulmanos, cristãos dissidentes e até mesmo aqueles acusados de bruxaria caíram sob seu olhar impiedoso. A Inquisição não era apenas uma instituição religiosa, mas uma máquina de controle social e política. Em seguida, vamos explorar o capítulo mais famoso dessa história, a Inquisição Espanhola, onde ocorreu a famosa caça às bruxas e esse movimento atingiu seu ápice de violência e horror. David Landes relata: a perseguição levou a uma interminável caça às bruxas.
completa, com denunciantes pagos, vizinhos bisbilhoteiros e uma mania racista do sangue. Recusa de carne de porco, toalhas lavadas à sexta-feira, frequência irregular à igreja, uma palavra mal ponderada, a higiene em si era uma causa de suspeita, e tomar banho era visto como uma prova de apotásia. A frase "o acusado era conhecido por tomar banho" é uma frase comum nos registros da Inquisição. No final do século XV, a Espanha estava em um período de transformação. Os reis católicos, Fernando e Isabel, consolidaram seu poder e buscaram uma Espanha unificada, sob uma única fé. Eles estabeleceram a Inquisição Espanhola, para substituir a antiga Inquisição que estava sob o poder da Igreja. Eles criaram a própria Inquisição, para servir aos seus próprios propósitos. A Inquisição Espanhola foi estabelecida em 1478 e rapidamente tornou uma das mais temidas do mundo. Seu objetivo era purificar a fé católica e eliminar qualquer influência não católica e, claro, aumentar e legitimar ainda mais o poder dos reis. A perseguição sob a Inquisição Espanhola atingiu seu ápice com judeus e muçulmanos enfrentando a escolha brutal entre a conversão forçada ao catolicismo ou a morte. A Espanha tornou-se um grande centro de atividade inquisitorial, com extensos registros que revelam a magnitude do seu terror. O terror exercido pelos reis Fernando e Isabel, sob o pretexto de estarem lutando pela fé, era tanto que levou o próprio Papa a se pronunciar sobre o ocorrido. Em 1482, o próprio Papa Sisto IV emitiu uma bula. A Inquisição, há muito tempo, é movida não por zelo pela fé e a salvação de almas, mas pelo desejo de riqueza. Após isso, o Papa revogou todos os poderes confiados à Inquisição e ainda exigiu aos inquisidores que ficassem sob o controle dos bispos locais. O rei Fernando ficou indignado e chegou até a ameaçar o Papa. Dentre as vítimas feitas pela Inquisição, está uma que particularmente contribuiu muito para a ciência moderna. Mergulharemos na história pessoal dessa figura, mostrando quão importante, mesmo contra toda a opressão, manter seus ideais. Pois, como diria Kevin Strong, se quiser saber quem controla você, é só observar quem você não pode criticar. Neste capítulo sombrio da nossa jornada, adentraremos o mundo dos métodos cruéis e dos interrogatórios brutais da Inquisição. A Inquisição não hesitava em empregar uma vasta gama de instrumentos de tortura para extrair confissões. A dor se tornou uma ferramenta para alcançar a verdade, ou para o que eles acreditavam ser a verdade. As vítimas da Inquisição frequentemente enfrentavam métodos horríveis, desde chicotes, afogamentos e até sofisticados instrumentos de tortura. A ameaça da tortura era constante, forçando muitos a admitirem crimes que nem mesmo cometeram. Os inquisidores eram hábeis em seus métodos de interrogatório. Eles mantinham um registro detalhado, criando um vasto arquivo de confissões que sustentavam sua missão de erradicar a heresia. Ao contrário do que muitos acreditam, a ferramenta de tortura que chama mais a atenção quando se fala a respeito da Inquisição e da Idade Média é a famosa Dama de Ferro. Porém, não existe registros que ela de fato foi utilizada, e nem registros sobre ela antes de 1793. Apesar disso, outros instrumentos de tortura foram muito utilizados, que vão desde os mais simples como o chicote e a água, até os mais complexos e criativos. Entre os métodos mais utilizados estão a garruncha, ou roldana. É uma forma de tortura que consistia em amarrar as mãos do condenado atrás das costas e depois içava-o lentamente por meio de uma roldana, geralmente localizada no teto. Em seguida, o despencavam violentamente, mas sem deixar que ele tocasse no chão. Esse movimento violento usava o peso do próprio corpo da vítima para deslocar os seus membros superiores, o que causava uma dor agonizante. Outro método de tortura era o poltro, ou o rack, onde o acusado tinha seus pés e mãos amarrados em uma superfície ligada a um torno. Ao girar, o torno puxava seus membros em diferentes direções, o que causava o deslocamento dos membros e mais tarde o desmembramento do prisioneiro. O berço de Judas era onde a vítima era colocada sobre o assento com a ponta da pirâmide inserida em seu ânus, e então lentamente baixada por cordas ou correntes. O condenado, geralmente nu, era exposto, a fim de adicionar mais humilhação. Esse dispositivo foi concebido para esticar o orifício ou lentamente empalar a pessoa, o que causaria muita dor e hemorragias gravíssimas.
Dentre os mais famosos estão a roda do despedaçamento. O prisioneiro era amarrado ao mecanismo pelos pés e pelas mãos, com o abdômen voltado para cima. O réu era girado várias vezes, com o agravante de que, abaixo da roda, uma fogueira estava acesa. Ou seja, a vítima era assada aos poucos. Isso quando no lugar das brasas não eram colocadas lanças embaixo do instrumento, de modo que o herege seria mutilado cada vez que a roda fosse girada. O método era aterrorizante. Por só de se pensar no sofrimento causado, já é o suficiente para causar pesadelos. Como falamos antes, adentrando nas profundezas sombrias da Inquisição, conheceremos Galileu, um visionário astrônomo e cientista que virou o principal inimigo do Papa. Dentre as principais vítimas da Inquisição, destaca-se um nome que brilhava aos céus: Galileu Galilei, o visionário astrônomo e cientista que ousou desafiar a visão geocêntrica do cosmos. Galileu foi um físico matemático e astrônomo italiano que ficou marcado na história como um dos maiores cientistas de todos os tempos. Galileu demonstrou apreço pela matemática quando cursava medicina pela Universidade de Pisa e acabou se tornando uma importante referência em campos como a física e a astronomia. Ele concluiu, por meio da observação astronômica, que o modelo de Copérnico, que defendia que a Terra orbitava o Sol, estava errado. Em 1615, Galileu foi denunciado para a Inquisição por heresia, ao refutar o modelo ptolomaico que dizia que a Terra era o centro do universo. Ele foi a julgamento, mas não chegou a ser condenado, mas ameaçado de tortura. Mais tarde, em 1632, publicou o livro chamado Diálogos sobre os dois principais sistemas mundiais. Nesse livro, ele comparava os dois sistemas, o sistema copernicano, o heliocentrismo, e o ptolomaico, o geocentrismo. O livro fez um enorme sucesso, o que irritou o Papa Urbano VIII. Em 22 de junho de 1633, Galileu foi ordenado a negar publicamente suas ideias. Porém, convicto, não o fez, e foi sentenciado à prisão domiciliar perpétua, e seu livro foi banido. Apesar de todo o esforço da Igreja, o conhecimento deixado por Galileu colocou seu nome entalhado na história humana, como um grande homem, convicto de suas crenças e que dedicou até o último dia de sua vida à luta pela verdade, buscando sempre combater a escuridão da ignorância. Eu decidi me apresentar abertamente, sozinho, no Teatro do Mundo, para testemunhar a sóbria verdade. Acredito que bons filósofos, como águias, voam sozinhos, não em bandos, como os estorninhos. Queria que as pessoas compreendessem que a natureza, além de lhes dar olhos para verem suas obras, lhes dá cérebros para que sejam capazes de compreendê-las. À medida que exploramos os horrores da Inquisição, é essencial compreender o legado que essa instituição deixou para trás. Seus efeitos ressoam até os dias de hoje. A Inquisição não era apenas uma ameaça à liberdade de pensamento, mas também uma forma que reprimia o progresso e a expressão intelectual. Livros foram queimados e ideias foram silenciadas. No entanto, a resistência à Inquisição também inspirou muitos pensadores e filósofos notáveis da Renascença. Eles desafiaram as estruturas dogmáticas e buscaram a verdade, acima de tudo. O legado da Inquisição nos lembra dos perigos do fanatismo religioso e da intolerância. Os eventos que se desenrolaram há séculos ainda ecoam nas divisões religiosas de hoje. Há monumentos em memória das vítimas da Inquisição, um lembrete sombrio de que a história nos ensina a importância da liberdade e da tolerância. Por mais que seja um capítulo obscuro da nossa história, lembramos da importância de nos recordar, até dos momentos ruins, porque apagar nossas memórias nos leva a repetir os nossos erros. Continue acompanhando nossa Odisseia, explorando os acontecimentos através da história. Deixe seu like, compartilha, comente, me contando o que você acha sobre a Inquisição, sobre o poder da Igreja na política e como isso reflete nos dias de hoje. Aí no card está aparecendo o próximo vídeo, clica e a gente se vê lá.